Muito bem, pessoal. Vamos tirar dúvidas agora, né? Que eu ia mencionar? É possível a gente mostrar que o nosso sistema de Ising unidimensional, ele é instável no sentido que flutuações, né, de equilíbrio, mas flutuações, um spin que mude a sua orientação pode provocar um efeito dominó em todo o sistema quando você está em uma dimensão. Flutuações não são atenuadas pela tendência de acoplamento ferromagnético do sistema, mesmo a temperaturas muito baixas. É como se eu tivesse muito poucos vizinhos para segurar uma onda de spins que começasse a querer se propagar, tá bom? Então, esse é o motivo, isso é a noção de instabilidade que eu quis mencionar para vocês aqui. Vocês têm mais dúvidas? Professor, mas esse comentário que o senhor fez aí vale para um D, mas para o 2D também valeria? Eles têm 4 vizinhos no 2D, certo? A dimensionalidade, a topologia da rede afeta tudo, Caio. Essa história de quantidade de vizinhos capazes de segurar a propagação de flutuações, a partir do momento que você está em 2 dimensões, os vizinhos já têm força o suficiente para impedir que essa perturbação se propague no sistema e destrua a magnetização. Por isso que você tem a permanência de uma magnetização espontânea abaixo de uma temperatura crítica finita nos modelos de Ising de 2D para cima. É topológico, no sentido de contagem de vizinhos mesmo, de cada spin, de cada grau de liberdade do sistema. Muda. Esse argumento que eu dei só vale para uma dimensão. Das flutuações, né, se propagarem sem controle. Então essa seria a explicação de que a gente não vê transição de fase em uma dimensão, né? É uma explicação, sem dúvida, é uma explicação fundamental, certo? Esse é um argumento famoso que eu podia ter apresentado para vocês também. Eu posso trazê-lo na próxima aula. É um argumento bem qualitativo que já mostraria que, independentemente de contas, você não esperaria que realmente pudesse ter uma transição autêntica em uma dimensão. Sem dúvida. Mas note, o objetivo pedagógico da aula de hoje era mostrar que, mesmo assim, existe uma sinalização de algo esquisito quase querendo acontecer quando o T tende a 0, certo? Léo, mais? Pois não. é curioso isso, né? Porque essa divergência me parece que é uma das formas como as pessoas costumam meio que definir transição de fase até, né? Esse tipo de comportamento. Só que, tipo, quando na vizinhança de uma certa temperatura você tem, por exemplo, uma função resposta que diverge. Só que aqui, simplesmente, essa temperatura é 0, né? Então você meio que ferra um pouco a ideia, porque só tem um lado de você chegar, né? Então fica uma coisa diferente, né? Porque não é uma temperatura crítica mais, não tem os dois lados. Exatamente. A transição de fase seria caracterizada por comportamentos anômalos de certas grandezas nas vizinhanças do ponto crítico, essencialmente, né? Agora, realmente, aqui não há uma temperatura crítica a ser cruzada. Eu não tenho a outra fase, certo? Você não tem as vizinhanças do ponto crítico, né? Só tem a vizinhança. Exatamente, exatamente. Mas o que eu ia perguntar mesmo era no cálculo do calor específico, né? Você mostrou o gráfico. Eu acho que até você comentou, mas talvez eu tenha perdido na hora, mas o simples fato de ter um pico, de não ser monotônico, já é considerado uma anomalia, é isso? Ou não? Repara, a gente esperaria que essa grandeza se anulasse nesses dois regimes. Então não tem como você não ter um máximo, certo? Tá. Essencialmente. Agora, o termo Schottky, eu acho que o anomalia seria simplesmente... Eu não sei quem introduziu o termo historicamente, porque nesse sentido do que eu falei agora, né, eu tenho que ter um máximo se eu vou me anular para tendendo a 0 pela direita e tendendo a infinito na minha temperatura, certo? Tenho que ter um máximo. Eu acho que talvez essa concentração
né, que é relativamente fino esse pico, né, pouco largo, com uma interpretação física interessante, que é o balanço de acoplamento ferromagnético ser comparável com a perturbação térmica, que chame alguma atenção, né? E, sem dúvida, o sobrenome do pesquisador Schott, que é aparecendo aqui, porque esses efeitos Schott que são comportamentos ligados a sistemas de 2 níveis, né? Então, claro, isso aqui não é um sistema de 2 níveis, mas cada unidade é binária, tá? Eu não sei se haveria motivos históricos maiores para denominarem de anomalia aqui. E eu certamente esperaria um pico, tá? Não, verdade, aquilo que eu falei, eu tava meio enganado. Uhum. O que mais? Eu vou oscilar aqui para outra tela, porque sempre que eu tenho um aviso sonoro, eu acho que pode ser um de vocês. Não foi o caso. De alguma outra janela. Comentários, pessoal? Pessoal, a mensagem muito importante que eu quis passar para vocês hoje, é: ordem dos limites importa muito se você quer enxergar a transição de fase. E você tem 3 caras envolvidos, pelo menos: número de partículas, temperatura e parâmetro intensivo, né? Força generalizada, e no caso, o campo magnético. Tá? Esses limites não comutam. Lembrei de algo que eu ia mencionar também, tá? Pessoal, olha só. A gente tem algo muito curioso ocorrendo em transições de fase contínuas, certo? Do qual o paradigma é o Ising, principalmente 2D. Mas tem algo já que se manifesta aqui em 1D. Pessoal, sob campo nulo, deixa eu voltar lá para o começo. Olha para a cara do nosso Hamiltoniano. Faz campo nulo. Pessoal, o nosso sistema ele é invariante. As energias aqui, né, você tem uma simetria por troca dos seus spins. Quando você tem campo nulo, você tem estados igualmente energéticos. Mesmo que a magnetização não seja perfeita, se você tem todos os seus spins lá, alguns para up, outros down, você tem uma certa magnetização, uma certa energia. Se você flipar o sistema inteiro, você tem um microestado igualmente energético e, portanto, igualmente provável. Você tem uma simetria de inversão. Quem quebra essa simetria é a presença de um campo magnético, que te dá uma direção preferencial. Mas sob campo nulo, você tem uma simetria de inversão. O que isso quer dizer? A gente só enxerga a magnetização espontânea quando a gente quebra a simetria do hamiltoniano, mesmo em 2 ou mais dimensões. Quando a gente tiver uma magnetização espontânea, note que se você tivesse em campo nulo, você poderia ter flutuações que te dariam uma magnetização espontânea positiva. Campo nulo, tá? E em outros casos em que a tua flutuação induz os seus spins a quererem se alinhar com uma magnetização negativa. E esses caras são igualmente prováveis. Se você não separasse esses 2 casos, você diria que a magnetização seria sempre nula. O que eu estou querendo dizer? Vou repetir. Temperatura está alta. Digamos que eu solte ali os meus spins num ambiente térmico, termalizado, que nem a gente vai fazer em simulações de Monte Carlo, certo? Joguei ele numa certa condição inicial. Se a temperatura for alta o suficiente, no caso 2D, o que vai acontecer? Os spins vão se ajeitando, cada dipolo vai mexendo, até você chegar num estado estacionário, em que esses caras se mexem um pouquinho, sempre vai ter flutuações térmicas, mas a magnetização será nula do sistema. Tudo bem? Ótimo. Agora imagina que eu estou numa temperatura abaixo da temperatura crítica do sistema 2D, que vai ter magnetização espontânea. Jogue ali os seus spins. Digamos que você começou num estado mais ou menos homogêneo, mas ainda não é o de equilíbrio. Eles vão se mexer, e aí vai ter uma flutuada que alguns deles, em campo nulo, vão começar a se alinhar na direção positiva.
Então, o que vai acontecer? Você vai atingir um estado de equilíbrio em que há mais spins up do que spins down. A magnetização não é perfeita. Ela é espontânea, mas ela só seria perfeita no T igual a zero. Mas você vai para um estado de equilíbrio em que você tem mais spins up do que down. Então, tem uma magnetização líquida que calhou de ir para cima. Só que se você começasse essa brincadeira de novo, a partir de condições iniciais parecidas, podia ser que a flutuada tivesse dado para eles ficarem alinhados para baixo. Então, em termos de chutes de condições iniciais na sua simulação, se você não separar os caras que acabam magnetizando espontaneamente para cima, dos caras que acabam magnetizando espontaneamente para baixo, se você pusesse todo mundo na mesma consideração, você ia dizer que a magnetização espontânea não existiria. Você diria que, em média, a magnetização é zero. Porque a simetria do seu hamiltoniano para campo nulo é perfeita por inversão de spins. Então, quando vocês quiserem enxergar magnetizações espontâneas em simulações para temperatura baixa, vocês têm que tomar esse cuidado. Tome o módulo primeiro e só depois tome as suas médias. Você tem que tomar médias dos módulos. Porque se primeiro você tomar a média, você vai ter zero. Mas é magnetização espontânea. Eu não sei se eu fui completamente claro, mas percebe o perigo? Vocês vão precisar quebrar a simetria na mão. Porque em termos de condições iniciais para campo nulo, o seu sistema parece que sempre gostaria de gerar magnetização nula. Faz algum sentido o que eu falei? Perguntem. Ou em outras palavras, notem que o nosso mais 1 menos 1 do Easy em 1D só surgiu em T0. Quando você estiver no Easy em 2D, você pode imaginar que você tem um campinho, mas que você pudesse ir desligando ele aos poucos. Só que se ele for um campo positivo, você induz uma magnetização positiva. Aí faz o H tender a zero, mas você já pegou o positivo. Ou um campo negativo, você vai induzir a magnetização espontânea no outro sentido. A quebra espontânea de simetria, ela não é tão espontânea assim na sua simulação, tá? É isso que eu quero dizer. A simulação que vocês farão. Léo. Fala. Pensando, digamos assim, realisticamente, né? O que deveria... Eu pergunto tanto aqui nesse modelo aqui em 2D ou de maneira geral também, que eu estou tentando entender. O que eu deveria pensar que está induzindo essa quebra espontânea de simetria seria alguma coisa de fora, né? Tipo um pequeno peteleco que fez o ordenamento surgir numa direção e não em outra, certo? Num pensamento... Seria algo intrínseco, eventualmente, sei lá. É isso que eu estou tentando entender. Num pensamento dinâmico, a gente não discutiu dinâmica aqui no curso, certo? Até esse momento. Mas num pensamento dinâmico, em que você não termalizou ainda, você vai ter esses caras tendendo a se alinhar, vão se formar domínios locais. Isso imaginando que você está numa temperatura baixa, tá? De um Easy em 2D que tenha magnetização espontânea. Você vai ter algum domínio local dentro do seu sistema em que os spins localmente se ordenaram no sentido positivo e esse seu cluster tem um certo tamanho. Em outras regiões do seu sistema, pode haver a formação de um cluster com magnetização para baixo. E esse cara tem outro tamanho. Alguns desses caras tendem a ganhar a briga. É como se fossem bolhas e antibolhas que vão se colidindo. Uma pode afetar a outra, só que em algum momento forma-se uma super bolha. Uma das magnetizações em conflito ganha a brincadeira. E esse indivíduo vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, até que ele tende a dominar o sistema. Embora essa minha fala pudesse ter sugerido que vai ser uma magnetização total. Não é total, tá? Eu só tenho a magnetização total para ter tendendo a zero. O que interessa para mim é ter uma magnetização não nula. Essencialmente não nula. Você poderia pensar em grandes domínios num sentido e domínios menores no outro sentido, certo? Sim.
Mas assim, a minha dúvida, a minha inquietação é no sentido de tentar rastrear a origem dessa quebra de simetria, digamos assim. Se eu entendi da sua fala, a origem estaria numa flutuação. É algo aleatório. Mas Você isso, pode... pensando que isso, quando a gente fala assim, a gente está meio que pensando que a dinâmica é intrinsecamente estocástica, né? Sim. Então, dentro dessa perspectiva, surgiria de uma flutuação um pouquinho para mais para um lado que para o outro, e aí daí surge a quebra. É. Tá. Mas repara, é uma quebra espontânea nesse sentido. Mesmo, né, você estando nesse regime, na fase ordenada, espontaneamente, sem indução dos campos ordenantes, formam-se esses domínios, vai haver uma competição entre esses domínios, e num estado estacionário, você teria uma predominância de domínios magnéticos com uma orientação em contraposição com a outra orientação. Mesmo que sempre vá ter uma dinâmica residual de equilíbrio nesses domínios, tá bom? Sim. Agora, perfeito. tudo bem? Agora, também tem o efeito do campo ordenante. Você também, ao invés de ter deixado o campo exatamente zero, você poderia deixar lá um pequeno campo, direção positiva. Aí, quanto maior for esse campo, exponencialmente vai ser maior a probabilidade de que a magnetização seja dirigida por aquele campo, certo? Sim, claro. Uhum. Tá? Era isso? Foi satisfatório para responder a sua pergunta? Foi, acho que sim. Mas é espontâneo, é via flutuações. Só que você tem uma tendência de ordenamento em algum grau, depende da temperatura que você está, você tem uma tendência de ordenamento mesmo sem ter um campo ordenante. É quando o efeito energético está superando o efeito entrópico. Você tem um favorecimento energético de alinhamento ferromagnético em contraposição ao ruído térmico. Que mais, pessoal? Ó, eu vou encerrar a gravação das dúvidas, tá bom? Ok, é isso mesmo, eu ainda estou gravando. Vamos lá, só um segundo.